Caros estudantes, sejam bem-vindos à disciplina Estudos Dirigidos de Textos Filosóficos para o Ensino de Filosofia, na qual nos ocuparemos da leitura e análise do texto Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant. Nessa primeira aula, faremos uma análise do prefácio à obra, no qual Kant aponta o lugar da ética no âmbito do conhecimento filosófico e apresenta a metafísica dos costumes como uma investigação inteiramente a priori sobre os princípios que devem reger uma possível vontade pura e tornar possíveis leis da moralidade. Trata-se de leis do dever, segundo as quais tudo deve acontecer, quer dizer, leis que determinam o modo como se devem dar as ações humanas para que sejam consideradas ações morais. A investigação sobre a moralidade concerne a filosofia prática de Kant, que procura oferecer uma resposta em bases críticas à questão "o que devo fazer?", tomando como objeto a liberdade da vontade humana. Essa investigação viria a ser complementada futuramente pelo desenvolvimento da crítica da razão prática, em 1788, assim como na Metafísica dos Costumes, de 1797, que se ocupa do conteúdo dos imperativos do dever e da aplicabilidade dos princípios práticos à doutrina do direito e à doutrina da virtude. A fundamentação da Metafísica dos Costumes trata, então, apenas da primeira parte de todo um projeto, tendo como propósito apenas buscar e estabelecer o princípio supremo da moralidade, qual seja o imperativo categórico. Nela, trata-se de pensar a natureza da vontade por trás de uma fórmula legislativa que nos diz como agir, de modo que a vontade seja determinada de maneira objetiva, universal e necessária. Para tanto, é imprescindível, e Kant alertará para isso durante toda a obra, fazermos abstração de tudo o que há de empírico na determinação da vontade, pensando-a como uma vontade pura. É nesse sentido que a ética de Kant exclui do projeto da metafísica dos costumes qualquer fundamentação em princípios materiais, a posteriori, sejam eles interiores ou exteriores, como, por exemplo, o sentimento moral em termos afetivos, a virtude ou a busca pela felicidade enquanto bem-estar. Isso não significa, no entanto, que, para Kant, tais princípios não digam respeito ao uso comum que os homens fazem da moralidade, estando presentes em seus costumes e sustentando regras de conduta numa sociedade. No entanto, por se tratarem de princípios materiais, a posteriori e, portanto, não formais, são contingentes e relativos ao uso que deles se faz na experiência, não podendo fornecer caminhos à busca e ao estabelecimento de um princípio supremo e de leis rigorosas do dever, que possam valer não somente nesse ou naquele tempo, nesta ou naquela sociedade, mas como um princípio universalmente válido, objetivo e necessário, que se dá como fundamento e fonte de todos aqueles princípios materiais. É nesse sentido que deve ser compreendida a ideia de metafísica implicada na obra, numa base crítica, quer dizer, enquanto conhecimento a priori por meros conceitos de entidades não sensíveis, como, por exemplo, a própria liberdade, sem que necessariamente tenha de ser afirmada a existência de tais entidades não sensíveis. Ou seja, a metafísica diz respeito apenas a uma investigação que se restringe ao conhecimento meramente a priori de conceitos de objetos que podem ser dados à experiência. A leitura da introdução de Guido Antônio de Almeida, a edição da fundamentação com a qual trabalhamos nesta disciplina, esclarece essa caracterização da metafísica e deve ser consultada a título de fonte complementar, indicada nas referências bibliográficas do nosso curso. A necessidade de se pensar a metafísica dos costumes como uma investigação inteiramente a priori sobre a moralidade e a liberdade da vontade humana está indicada já no prefácio e nas distinções que Kant ali aponta na determinação do lugar da ética na filosofia e na divisão entre uma parte material e uma parte formal do conhecimento racional. Kant nos aponta uma oposição determinante dentro do conhecimento racional da ética, que tem como objeto justamente a moral. É que tanto a ética ou filosofia moral, como a física ou filosofia natural, e diferentemente da lógica, as três constituindo as disciplinas em que se dividia a filosofia já no pensamento grego, possuem um caráter material, ou seja, ocupam-se de objetos empíricos que podem ser dados à experiência. A lógica, por outro lado, constitui-se como um saber formal, que se ocupa meramente da forma do conhecimento, ditando as regras do bom funcionamento do entendimento. Cito Kant na página 63 do prefácio. A lógica não pode ter parte empírica, isto é, uma parte em que as leis universais e necessárias do pensamento
se assentariam em razões tomadas à experiência, pois, de outro modo, não seria lógica, isto é, um cânon para o entendimento ou a razão, que vale em todo pensar e tem de ser demonstrado. Ao contrário, tanto a filosofia natural quanto a filosofia moral podem ter, cada qual, sua parte empírica, porque aquela, a filosofia natural, tem de determinar as leis da natureza enquanto objeto da experiência, esta, porém, a filosofia moral, as da vontade do homem, na medida em que ela é afetada pela natureza. Fim de citação. Assim, tanto a física quanto a ética caberia investigar leis que regem determinados fenômenos empíricos. Na primeira dessas ciências, na física, são investigadas as leis que regem os objetos da natureza, enquanto que a segunda, a ética, caberia a investigação acerca dos fenômenos relativos à vontade humana. O início do prefácio já nos anuncia, portanto, uma importante oposição que marcará todo o saber ético kantiano e que se apresenta nas relações implicadas entre natureza e liberdade. Isso porque a ética, apesar de ter como propósito investigar leis universais e, portanto, formais para o agir humano, possui, assim como a física, também uma parte empírica, na qual estão implicados elementos da subjetividade humana, os desejos, o amor de si, o egoísmo, a que Kant chama inclinações ou molas propulsoras sensíveis. Essas inclinações, que revelam um aspecto natural da vontade humana, levariam o homem a agir por obediência a uma causalidade natural implicada em suas necessidades materiais. Existe, assim, toda uma antropologia prática, que consiste no estudo dos costumes humanos a partir de critérios materiais e que se pautam na observação da natureza humana, levando em conta, inclusive, esses aspectos empíricos. No entanto, Kant chama a atenção para a necessidade de se separar esses dois distintos níveis de investigação. De um lado, devem permanecer apenas os aspectos puros que devem reger a vontade e que nos permitem fundamentar a moral, enquanto que, de outro lado, se assegura o âmbito de investigação do uso, da aplicabilidade dos princípios morais no modo como os homens vivenciam seus costumes. Chamamos então, diz Kant, de antropologia prática a parte empírica da ética e de moral sua parte pura. Feita essa distinção, a razão encontra-se desmembrada em ocupações e trabalhos específicos e determinados, podendo levar a cabo de modo mais preciso suas determinações em cada caso. É também diante dessa necessária divisão que se torna possível a própria ideia de que a vontade humana é livre para romper com o determinismo natural implicado nas molas propulsoras do seu querer e determinar a si mesma a agir segundo as leis rigorosas do dever. Assim, há uma diferença determinante entre as leis investigadas pelas ciências da física e da ética. A física, ocupando-se das leis segundo as quais tudo acontece, quer dizer, do que ocorre na natureza, regendo as relações entre os fenômenos naturais, e a ética, por outro lado, ocupando-se das leis segundo as quais tudo deve acontecer no agir humano, governando o modo como o homem deve determinar sua vontade, de modo a agir moralmente. Nesse sentido, pode-se dizer, então, que a filosofia pura se desdobra numa dupla metafísica. De um lado, há uma metafísica da natureza, como parte pura da física, enunciando as leis naturais, gerais, e de outro, uma metafísica da moral, ou, em outras palavras, justamente o objeto desse texto de Kant, uma metafísica dos costumes. Ora, diz Kant, a lei moral só pode valer efetivamente como uma lei na medida em que é dotada de necessidade e que efetivamente comanda a ação segundo o dever. Cito Kant na página 71. Todo mundo tem de admitir que uma lei, se ela deve valer moralmente, isto é, como razão de uma obrigação, tem de trazer consigo necessidade absoluta, que o mandamento não mentirás, de modo algum vale só para homens, não tendo outros seres racionais de fazer caso dele. E assim, todas as demais leis morais propriamente ditas. Por conseguinte, que não se deve buscar a razão da obrigação na natureza do homem ou nas circunstâncias do mundo, mas sim, a priori, unicamente em conceitos da razão pura. Fim da citação. Se tentássemos fundamentar a moral a partir das circunstâncias do mundo ou da própria natureza humana, teríamos apenas regras contingentes e condicionadas, e jamais verdadeiras leis da moralidade. Assim, uma metafísica dos costumes é necessária não somente por razões especulativas, quer dizer, para que se torne possível o conhecimento dos princípios práticos encontrados a priori na nossa razão,
mas também por razões de ordem prática, ou seja, aplicando-se aos costumes eles próprios, que, deixados em si mesmos, estão sujeitos à corrupção. Os princípios buscados e estabelecidos pela metafísica dos costumes conferem, então, um fio condutor e uma norma suprema dos juízos morais que os homens formulam sobre seus próprios costumes. Nesse sentido, na página 75 do nosso texto, Kant formula um argumento fundamental na determinação das ações consideradas como morais, que se dão unicamente por causa da lei moral. Cito Kant na página 75. Pois, quando se trata do que deve ser moralmente bom, não basta que seja conforme à lei moral, mas também tem de acontecer por causa dela. Caso contrário, essa conformidade é apenas muito contingente e precária, porque a razão para agir imoral produzirá, de quando em quando, é verdade, ações conformes à lei. No mais das vezes, porém, ações contrárias à lei. Fim da citação. Ou seja, há ações que são imediatamente reconhecíveis como contrárias ao princípio do dever, pelo simples fato de que não são conformes à lei moral. Mas há também ações que, em sendo conformes à lei moral, não são praticadas, no entanto, por causa dela, por dever, quer dizer, tendo a própria lei moral como motivo e finalidade. Muitas vezes, uma ação pode ser conforme à lei, mas não ser considerada moral. Mas jamais uma ação praticada por causa da lei poderá ser considerada imoral. Adiante, na análise do texto, veremos como Kant exemplificará esses tipos de ações. Enquanto uma investigação que busca e estabelece a lei moral, a metafísica dos costumes jamais poderá ser confundida com uma filosofia prática geral, pois que a esta, a filosofia prática geral, falta a universalidade e a necessidade advindas da investigação metafísica. Uma filosofia prática geral, que leva em consideração uma vontade geral, quer dizer, tomando ao mesmo tempo elementos empíricos e elementos formais implicados na moralidade, não pode corresponder a uma filosofia prática universal. Esta se volta a uma vontade pura, determinada unicamente por princípios a priori. Assim, cito mais uma vez Kant na página 79. A metafísica dos costumes deve investigar a ideia e os princípios de uma possível vontade pura, e não as ações e condições do querer humano em geral, as quais são extraídas da psicologia. Fim de citação. Os motivos morais devem, assim, ser inteiramente distintos dos motivos empíricos, que dizem respeito ou à observação da natureza humana, que é objeto de uma antropologia prática, e que se ocupa do que os homens fazem ou deixam de fazer, ou ainda da observação relativa às motivações empíricas internas do querer humano, o que, por sua vez, é objeto da psicologia. Estando assim indicado o que é uma metafísica dos costumes e de que modo ela pode nos guiar na investigação moral, Kant aponta para o objetivo geral da fundamentação e para o método que será utilizado no empreendimento da mesma. O objetivo se desdobra em duas tarefas distintas, ambas desenvolvidas de modo inteiramente a priori, sendo a primeira buscar o princípio supremo da moralidade e a segunda estabelecê-lo, quer dizer, provar sua validade, deduzi-lo sem a recorrência a pressuposto moral algum, tomando como ponto de partida apenas a consciência da espontaneidade da razão em geral e permitindo a afirmação categórica da possibilidade dos juízos morais. Cito Kant, página 85. A presente fundamentação, porém, nada mais é do que a busca e o estabelecimento do princípio supremo da moralidade, constituindo por si só uma ocupação que, quanto a seu objetivo, é completa e a ser separada de toda outra investigação moral. É verdade que minhas assertivas sobre essa questão capital, e que até agora não foi ainda nem de longe discutida satisfatoriamente, receberiam muita luz da aplicação do mesmo princípio ao sistema inteiro e uma grande confirmação com a suficiência que ele mostra por toda parte. Fim de citação. O ponto de partida adotado é o do conhecimento moral comum, a ser identificado ao conceito de dever na primeira seção do texto, dedicada a uma investigação pré-filosófica da moralidade. Trata-se de conceitos dados, conceitos produzidos pela razão humana comum ao julgar, antes mesmo que uma metafísica dos costumes entre em ação. Kant buscará, no conceito de boa vontade, algo comum aos diversos códigos de conduta e às diferentes concepções morais, de modo que o argumento aqui empreendido tem apenas valor hipotético, visto que parte de um conceito de moralidade dado, já pressuposto. O método usado na fundamentação é analítico-sintético, quer dizer, a investigação se inicia de modo analítico e ascendente, conduzindo-se desde o conhecimento comum de moralidade
e indo até a determinação do princípio supremo do mesmo. Ou seja, partimos daquilo que procuramos, como se já fosse dado, e vamos até as condições segundo as quais aquilo que nos é dado é possível. Posteriormente, diz Kant, deveremos ir de volta, sinteticamente, do exame desse princípio e de suas fontes até o conhecimento comum, a fim de determinar as condições do seu uso, o seu âmbito de atuação e os seus limites. Assim, o método analítico sintético aplicado à fundamentação toma o conhecimento comum da moralidade como conceito dado e encaminha-se num sentido ascendente para o estabelecimento do princípio comum, a partir do qual todo juízo moral comum é possível. No entanto, uma vez que o princípio tenha sido estabelecido a partir do exame do conhecimento comum, das próprias condições que tornam possíveis os juízos, ele, o princípio, não pode funcionar pela mera aplicação recíproca de volta a tais juízos para validá-los, o que faria o argumento kantiano recair numa petição de princípio, numa circularidade. Será preciso, assim, deduzir, provar a validade do princípio, de maneira independente da parte analítica do método. E é aí que o método encontra sua parte sintética, a partir de um exame crítico do princípio, o que culminará na obra ulterior de Kant, intitulada Crítica da Razão Prática. Tendo em vista a definição da metafísica dos costumes, seu modo estrito de proceder, seus objetivos e o método empregado, Kant apresenta a divisão da obra, delimitando o que a investigação fará em cada seção. A primeira fará uma transição do conhecimento racional moral comum para o conhecimento filosófico, na medida em que o conceito de boa vontade, como a única coisa irrestritamente boa que se pode conceber, é identificada ao conceito de dever. A segunda seção fará a transição da filosofia moral popular para a metafísica dos costumes, na qual o conceito de vontade será identificado ao conceito de razão prática e o imperativo categórico será formulado como um mandamento que necessita a vontade humana imperfeita e se fundamenta no princípio da autonomia. Por fim, a terceira seção empreenderá o último passo da metafísica dos costumes, antes do desenvolvimento da crítica da razão prática, e que tenta provar a validade do imperativo categórico como lei para a vontade humana. Temos, nesses termos, a estrutura geral da fundamentação da metafísica dos costumes. No entanto, trabalharemos no nosso curso apenas o prefácio, aqui abordado, a primeira seção e parte da segunda, até o momento em que é formulado o imperativo categórico. Na próxima aula, abordaremos a primeira seção da fundamentação, procurando mostrar o percurso argumentativo por meio do qual Kant conduz o conceito comum de moralidade até o princípio do dever. Não deixe de fazer a leitura atenta do prefácio, destacando os conceitos e argumentos principais antes de realizar as tarefas dessa semana. Procure fazer notas sobre o texto e um fichamento do mesmo, de modo a facilitar sua compreensão. Observe também as notas do tradutor, que muitas vezes oferecem auxílio nesse sentido. Essas recomendações devem ser levadas em conta para o acompanhamento de toda a disciplina. Não deixe também de fazer a leitura da introdução do tradutor, sobretudo, para esse momento inicial, das partes 1 e 2. Obrigada pela atenção, desejo um bom trabalho e até a próxima aula.